Eu vou mostrar para vocês, né, quem são os meus seguidores, Instagram, YouTube. Quando os meus alunos, né, me indagaram qual foi o entendimento que eu cheguei para o Bitcoin reacionar o movimento em 19.000, né? Não é algo fácil de você projetar o preço a longo prazo, mas sim de você fazer um mapeamento conforme tem que ser feito da maneira correta. E eu sempre falo o seguinte, análise técnica, ela é a mais importante que existe dentro do mercado do contexto financeiro, porque o gráfico ele te mostra o desempenho estrutural antes de qualquer situação do mercado. Mas um outro fator relevante também é você entender o sentimento de posições que existem para aquele contexto. Então, quando você casa os dois processos, você consegue ter uma visão a longo prazo. A visão que eu tive a longo prazo, né, eu publiquei ela no TradingView na data de 1º de junho. Eu havia identificado um viés neutro de posição desde o dia 31. Desde essa região que eles não estavam tendo força de tomar o quê? Posição líquida de movimento altista. Eu ainda publiquei esse movimento, que eles ainda não haviam tomado força de romper essa máxima. Então, a projeção que eu havia feito lá no princípio de junho, lá no finalzinho de maio de 2022, era sim uma projeção baixista. O preço ainda estava na casa de 32.12.7, né? Estava ainda na casa de 32 mil. Mas a minha visão não era a curto prazo, a minha visão era a longo prazo. E agora eu vou mostrar para vocês como eu cheguei a esse contexto no total. Tá? Quando eu trabalho com os meus alunos, referente às movimentações do preço, a gente deixa tudo publicado dentro do nosso mapeamento de estudo. Tá? Então, nós temos aqui a data e a hora que foi publicado. Eu havia ainda comentado com eles no dia 3, porque quando eu fiz a publicação, o preço já demonstrou estrutura para mim. Então, no dia 3/6, eu já havia comentado, né, que eu esperava um reacionamento em zona de 20 mil. E também ainda aguardo reacionamento na zona de 4 mil. Até então, todo mundo achava incrível, né? Esse reacionamento nessas duas pontas. Esse daqui já foi. Esse daqui provavelmente vai estar também daqui a pouco. Então, qual que é o contexto que eu cheguei do entendimento do preço a uma zona de 32 ao preço que ele chegou hoje? Vamos analisar. A análise do movimento. E ele simplesmente busca a movimentação em 20 mil. Então, crava um contexto que nós identificamos, não vou dizer a longo prazo, mas sim a médio prazo. Qual foi a base que eu tive disso daqui? Qual foi o entendimento que eu busquei? Simplesmente o meu mapeamento normal, que eu faço durante a semana. Tá? Na data do dia 31, uma movimentação de posição de contratos, eu havia um viés de movimento numa média de 50%. Só que olha para mim o gráfico quando eu faço o cruzamento desses dados, das posições deles institucionais não comercial dentro do preço. A posição que eu tinha era para um viés neutro. Esse viés ele poderia tanto subir quanto cair. Se esse viés caísse, ele com certeza tomaria posição líquida das regiões 7733
que ainda assim era o preço de 2022. Se ele quebrasse essa região, ele poderia sim buscar o viés de 7495. Aí já era a zona de 2021. E se ele continuasse quebrando o movimento estrutural do preço, quais são os viés que eu poderia ter? 7099 e, quem sabe, o 5422. E aí, aonde que está esses dois viés dentro do relatório? Olha como que é interessante fazer os cruzamentos dos dados. Os viés do relatório que eu tinha em mãos, tá? 7495, já obedece ainda ano de 2022. Mas os dois viés baixista que eu tenho de posição de 2021, já era viés de 2021. Então, o preço sim poderia cruzar o fechamento desses dois relatórios. Se mantivesse, né, novamente, se mantivesse o quê? O viés de posicionamento para movimento baixista. E como que eu havia identificado lá em cima, no preço, que ele não havia quebrado mais a movimentação de posição na máxima de M30, nessa região, então ele sim poderia continuar o movimento para baixo. Então, as posições que eu tenho do cruzamento dos dados, tá, de posição institucional, é movimentação de outubro de 2021. Estruturalmente falando, de um gráfico semanal, abaixo da zona de 33.000, entre 32 e fechamento 33, a única zona líquida que eu via mais próxima ao preço era a casa de 20.000. Então, eu tinha aqui dentro, ó, um imbalance do preço deixado num gráfico mensal. A gente está falando entre um contexto de 2020 para início de 2021. Então, o preço sim poderia cruzar a informação de fechamento das posições de contratos ali. Como nós também temos posições de contrato do movimento de 2020, eu tenho cruzamento de preço de 2018 e assim sucessivamente. Então, o entendimento, quando você faz uma projeção, você tem que ter principalmente dados econômicos, dados de sentimento, posição de relatório, posição de compra e vendas deles, de contratos, né? E saber identificar estruturalmente gráfico. E aí entra o nosso conceito Smart Money, que ele nos proporciona toda essa facilidade no entendimento, né? E aí o preço na data, quando foi uma média de 13 de junho, ele fecha para a gente a casa dos 20.000. Tá? O meu contexto hoje, quando eu trabalho com os meus alunos, é que o mercado sim, ele tem contexto. O mercado sim, ele tem as formas deles de base, que grande parte hoje das pessoas que estão no mercado não sabe explicar. Tá? Então, eu venho aí trazer para vocês, quem são principalmente os meus alunos, das turmas que já estão formando comigo, as próximas que vão vir, a forma operacional qual eu analiso o preço. Tá certo? E à medida que formos fazendo mapeamentos de projeções, eu vou estar postando aqui para vocês também. Um grande abraço a todos.